Bom dia, galera. Vamos continuar nossa aula de biologia, falando um pouquinho sobre a origem da vida e dessa vez terminando, né, a abordagem que começamos a fazer ontem sobre o evolucionismo, né, que é uma teoria que foi estabelecida e desenvolvida pelo grande biólogo, né, na época conhecido como naturalista, Charles Darwin, e também não podemos deixar claro aqui que não foi apenas ele que trabalhou essas questões do evolucionismo. Na verdade, outro biólogo ou outro naturalista que foi contemporâneo de Darwin, chamado Wallace, desenvolveu paralelamente e independentemente o mesmo pensamento que Darwin. Os dois baseados na teoria econômica de Malthus, né, que era um economista que veio na mesma época que os dois. Então, hoje nós vamos terminar a nossa abordagem sobre o evolucionismo e tentar compreender como Darwin desenvolveu o seu pensamento sobre evolucionismo, né? Lembrando que ele foi o autor do livro mais importante que nós conhecemos hoje de biologia, se não o mais, mas um dos mais, que foi A Origem das Espécies. Bom, o Darwin, ele nas suas viagens, como eu falei para vocês na aula passada, ele observou o comportamento de alguns indivíduos que viviam na região da América do Sul, né? Então ele observou e fez anotações bem interessantes, mas anotações que só foram realmente levadas em consideração anos depois, né, quando ele se viu obrigado a fazer uma publicação dos seus estudos. Por quê? Porque o Wallace, como eu falei para vocês, enviou uma carta para ele dizendo que tinha feito essas observações sobre a origem das espécies, baseado, como eu disse para vocês, no pensamento malthusiano. Aí o que ele pensou? Nossa, eu passei minha vida toda estudando sobre esse tipo de trabalho, né? Tenho tudo aqui, né, registrado, e se eu não publicar um livro sobre isso, eu vou perder a chance de mostrar para o mundo o que eu descobri. Então ele foi obrigado a fazer essa publicação. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Darwin, assim como a maioria de nós, né, muitos cientistas, nós, né, eles, os cientistas e nós, temos um conflito interno, né, sobre a nossa existência. Por mais que a gente queira compreender como é que nós fomos gerados, qual é a nossa origem, né, nós sempre torcemos para que exista um Deus que possa nos dar suporte, né, nos auxiliar nos momentos difíceis e nos garantir a esperança, né, de uma salvação futura. E obviamente que esse conflito estava em Darwin. Por mais que ele julgasse que os seus estudos tinham realmente procedência, né, o seu conflito interno, ou seja, a sua religiosidade, não permitia que ele assumisse aquilo que estava na cara. Então, ele passou muitos anos da sua vida resistindo a publicar esse estudo que foi feito por ele, exatamente por esse conflito, né, pessoal que ele tinha, em termos de existencialismo. Bom, o fato é que ele publicou, né, e o que é que ele expressou nos seus estudos? Bom, Darwin vai dizer que o ser humano, que o ser vivo de um modo geral, inclusive nós os seres humanos, né, ao se desenvolverem, precisam desenvolver uma relação com o meio ambiente. E é essa relação que vai garantir a sua sobrevivência ou o seu desaparecimento, né? Diferentemente de Lamarck, que dizia que nós nos adaptávamos, né, ao ambiente, mudando o nosso comportamento
mudando a nossa estrutura física para que a gente sobrevivesse. Darwin vai dizer o contrário. Ele vai dizer que para que uma, um grupo de indivíduos, né, consiga sobreviver no ambiente, ele precisa não sofrer mutações físicas, mudanças físicas, como o Lamarck dizia. Mas, ao longo do tempo, né, ele vai se relacionando com o ambiente e à medida que o ambiente vai ficando impróprio para sua sobrevivência, né, aquele indivíduo pessoal, aquele indivíduo X, né, ele vai desaparecendo porque ele não se adaptou àquela realidade do ambiente. Em consequência dito, o outro indivíduo X, ou seja, que é da mesma espécie, né, que tem características mais apropriadas para aquela situação do ambiente, para aquela mudança ambiental, consegue se dar melhor, né, e aí ele consegue reproduzir e manter, né, a sua linhagem. Então, não é uma questão do indivíduo mudar sua estrutura física, né, o seu comportamento de maneira individual para que ele consiga sobreviver. Para que ele não desapareça, ele precisa ter características ou desenvolver características que sejam adequadas à sua sobrevivência naquele ambiente a que ele está submetido. Aí sobre isso nós podemos usar vários exemplos, inclusive o exemplo das girafas, né? Lembra que eu falei que Lamarck falou que as girafas tiveram que crescer o pescoço, né? Porque eles começaram a usar o pescoço demais, lei do uso e desuso. E uma vez que cresceram o pescoço, repassaram essa característica para os seus descendentes, que já nasciam com pescoços longos. Esse era o pensamento de Lamarck. Lei dos caracteres adquiridos, né? O que é que Darwin vai dizer? Que a girafa ela não vai crescer o pescoço. Que vai existir em algum momento da nossa história, da história do planeta, da história da vida das girafas, né? A girafa de pescoço longo e as girafas de pescoço curto. No entanto, as girafas de pescoço curto, em um determinado momento, não terão mais alimento disponível como tiveram antes. Provavelmente porque as árvores ficaram maiores, então as folhas, né, das quais elas se alimentavam ficaram mais altas, dificultando que essas girafas conseguissem chegar até lá. Enquanto que aquelas girafas que tinham os pescoços mais longos, né, conseguiam chegar até lá na planta, na folhinha, e se alimentavam. E qual é a consequência disso? A consequência é que essas girafas de pescoço longo se adaptaram melhor a essa nova situação, né? Ao se adaptaram melhor, ao se adaptarem mais, se tornaram melhores reprodutores, dando sequência na sua prole, né, nos seus indivíduos futuros, e aí mantendo a linhagem das girafas de pescoço longo. Enquanto que aquelas girafas de pescoço curto, por a dificuldade que estavam tendo, não conseguiam se alimentar direito, e aos poucos essas girafas, né, iam desaparecendo porque reproduziam-se menos, né, e essa menor taxa de reprodução ia eliminando gradativamente. Isso não é de uma hora para outra, isso é em milhões de anos, né, centenas de milhares de anos, né? Então ia eliminando gradativamente aquelas girafas menos adaptadas àquela situação, tá certo? Então nesse aspecto o Darwin vai dizer que o melhor adaptável vai sobreviver. Veja, não é o mais forte. Às vezes o mais fraco, né, tem um favorecimento melhor do que o mais forte. Então o mais fraco vai sobreviver e o mais forte vai desaparecer. Tá certo? Então quando perguntarem para vocês se é o mais forte que sobrevive, não. É o mais adaptável. Tá certo? É o que mais se adapta àquela nova situação. Então esse é o pensamento darwinista sobre a evolução, teoria da evolução, ou seja, é o darwinismo, né? Eu posso usar outro exemplo aqui, como por exemplo,
Poderia usar o urso lá, o urso polar, que eu já falei para vocês na aula presencial, mas vou usar um exemplo diferente aqui. Vocês imaginem que há numa determinada região, né, ratos brancos e ratos escuros, né? Tem lá numa floresta, vivem ratos brancos e ratos escuros, né? Em um determinado momento daquela situação, há um incêndio na floresta, tá certo? O incêndio da floresta faz com que o solo daquela região onde vivem aqueles ratos se torne um solo escuro. Quem é que vocês acham, ou qual animal que vocês acham que vai conseguir se sair melhor nessa situação? Os brancos ou os escuros? Vocês sabem que os ratos têm predadores, né? Então veja, você vai ter uma comunidade de ratos ali brancos e escuros, e o solo agora é escuro. Então, os animais escuros vão conseguir se camuflar mais naquela paisagem escura do que os brancos. Então, obviamente que ao longo do tempo, aqueles brancos vão sendo predados mais intensamente, numa taxa maior do que os pretos, do que os escuros. A tendência é que esses brancos vão desaparecendo, enquanto que os escuros vão se reproduzindo e virando ali uma maioria. Vai chegar um momento que os brancos vão desaparecer, porque eles vão ser os seus predadores, encontrarão mais facilidade de encontrá-los, enquanto que aqueles escuros vão continuar se reproduzindo e aumentando a sua população, porque os predadores terão mais dificuldade em encontrá-los. Então, perceba que a evolução aqui não está ligada à mudança, né, de comportamento dos ratos, mas está mudado a variação ambiental que aconteceu naquela região. Como os ratos brancos estavam menos preparados para se desenvolver nessa nova situação do que os escuros, obviamente que os brancos vão desaparecer. Então a gente chama isso de darwinismo, tá certo? O ambiente seleciona. Por que o ambiente seleciona? Porque os mais aptos àquela situação promovida pelo ambiente é que vão sobreviver. Aqueles menos adaptados vão desaparecer, tá certo? Bom, aí o que acontece, né? Depois desse pensamento darwinista sobre como é que os seres vivos evoluem, né? Sofrem evolução, nós tivemos acesso a um novo tipo de evolução, que até então Darwin não tinha conhecimento, que é, né, a evolução genética, que a gente chama de neodarwinismo, né? O que significa neodarwinismo? Significa que você vai pegar a teoria de Darwin e vai somar essa teoria com a teoria genética. Ou seja, algumas células do corpo dos seres vivos sofrem mutações que vão influenciar nas gerações futuras. Então, por exemplo, um leão, né? Você tem dois leões na floresta. Você tem um leão de dentes menos agudos e um leão de dentes mais agudo, mais amolado, né? Esse leão de dente mais amolado, ao longo do processo histórico, sofreu uma mutação genética. Todos os leões tinham dentes menos amolados, né? Só que esse leão nasceu com um dente amolado, um dente mais contundente, que feria a presa com mais intensidade. Obviamente que numa situação de caça, esse leão que tem essa presa, né, mais letal, ele vai se dar bem, muito melhor do que o leão que tem dentes menos afiados, não é? E o que acontece? Aquele leão que tem dente menos afiado, ele vai ter dificuldade para se alimentar. No entanto, aquele que tem dentes mais afiados, ele tem uma facilidade maior. Resultado, o cara que tem esse dente mais afiado, o animal que tem esse dente mais afiado, né, ele vai comer melhor, se reproduzir melhor, porque ele vai acasalar com as melhores fêmeas, né, vai dar origem a filhotes que têm dentes amolados, e aí o que vai acontecer é uma expansão, né, desse animal com dentes afiados por causa de uma mutação genética.
Porém, aquele leão de dentes mais arredondados, né, ele vai ter dificuldade para caçar, vai ter dificuldade para acasalar. E aí o que vai acontecer com ele? Ao longo do tempo ele vai desaparecendo, porque quanto menor é a taxa de reprodução, mais tendência aquele animal, aquela linhagem de animal desaparecer haverá. Entendeu? Então veja, nesse caso, houve uma mutação genética que facilitou a sobrevivência de um leão que sofreu mutação e dificultou a sobrevivência do outro. Então, nesse processo de darwinismo, a gente tem o chamado neodarwinismo, que é a introdução da mutação genética, né, dentro da teoria darwinista. Tá bom? Outro exemplo sobre isso, né? Você, por exemplo, você tem um veado, né? Veado de floresta, veado do mato, veado que vive na floresta. Então você vai ter um veado que ele nasceu vesgo, né? Ou ele nasceu míope, nasceu com dificuldade de enxergar as coisas, né? Então vai haver vários animais que vão ter dificuldade de enxergar porque esse veado ele deu origem a outros veados com a mesma característica. Vai chegar um momento que os veados que enxergam bem, né, vão conseguir fugir de seus predadores. Imagina tá lá um monte de veadinho lá no campo, né, pastando, de repente um deles vê um leão se aproximando, né? O que é que esse veadinho vai dizer? Corre, gente, que lá vem um leão. O veadinho vesgo, né, ou míope, vai ficar pensando, cadê? Enquanto ele pensa, cadê, o leão já comeu ele. Entende? Então ele não se adaptou àquela situação do ambiente. Porque ele nasceu com uma mutação genética que possibilitou que ele conseguisse competir igualitariamente em termos de sobrevivência com os outros animais que ali vivem. Tá certo? Então isso a gente chama de teoria genética da evolução. Tá bom? Ou teoria sintética da evolução. Tá certo, galera? Então, no darwinismo, nós temos o indivíduo que se adaptando ao meio, né, através da seleção natural. O mais adaptado sobrevive. No neodarwinismo, você tem o indivíduo se adaptando ao meio, mas também mudanças genéticas significativas, tá certo? Que estão presentes nas células dos gametas, tem que ser nas células específicas, que possam possibilitar a geração de outros indivíduos, porque tem células que não são utilizadas para isso. Se houver mudanças nas células que não são utilizadas para a reprodução, então não tem problema na mutação. Vai sofrer mutação, mas só naquele indivíduo. Ele não vai passar as características genéticas para o seu descendente. Mas se for num gameta, aí sim, as mutações que ele sofreu também serão sofridas, serão repassadas para o seu descendente. Tá certo? Aí você pega essas duas teorias, junta as duas e a gente chama de neo-darwinismo. Entenderam, galera? Então é isso aí, a minha finalização da aula de evolução. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar sobre genética, tá beleza? Aí eu explico para vocês como é que acontecem as mutações, né, relacionadas com a probabilidade. Até mais, um abraço, fique com Deus e bons estudos para avaliação, né?